Estamos agora aqui começando uma nova temporada de episódios do Hubcast, que é um podcast voltado para falar com empresários e mentores que têm realmente conteúdo prático para entregar. Só contextualizando aqui, como é o primeiro episódio dessa série de episódios que vai acontecer agora, hoje eu tenho a grande honra de receber um super convidado. O Hub, ele nasceu para resolver um gargalo de mercado que é a entrega realmente de conteúdo verdadeiro e prático para os empresários. A gente está muito cansado já de ir em evento onde tem muita aulinha, muita história, muita palestra e mentores que não entregam resultado. E qual foi a minha ideia na idealização do Hub? Pegar os melhores mentores da nossa cidade, primeiro, depois, quiçá o Brasil, se Deus quiser, mas pegar os mentores da nossa cidade que têm resultado real, levar esses mentores em cima do palco para realmente ensinar o empresário. Porque o empresário brasileiro, ele realmente anda muito calejado, toda hora tem que estar brigando com o governo, toda hora tem que estar brigando com impostos, num país totalmente burocrático, e a gente sabe que o empresário ele vem de uma janela de muita dificuldade. Governo após governo, a dificuldade só vai aumentando. E o Hub foi criado para solucionar esse gargalo, para ser uma solução 360 para o empresário. E hoje é o primeiro episódio e é com grande honra que eu escolhi a dedo esse convidado para vir para o primeiro, porque ele é um cara que entrega muito resultado nas empresas pela qual ele passa. Ele é consultor de grandes departamentos comerciais, esteve à frente de um departamento comercial muito forte de uma instituição educacional no Brasil. É com muita honra que eu tenho aqui para receber o meu amigo Leandro Moura. Cara, satisfação imensa tê-lo aqui. A gente se conheceu aí há alguns meses atrás e realmente, quando a gente fez a primeira conversa sobre vendas, assim, você meio que deu uma bugada na minha mente, porque o que você traz realmente é fantástico. Então, eu quero te agradecer a sua presença e, por favor, se apresente. Thales, eu que agradeço pela participação, pelo convite de estar aqui com você hoje. Você é um cara que eu admiro muito. A gente se conheceu de uma maneira muito inesperada. Foi inesperado quando a gente se viu, porque você me confundiu com outro Leandro, lembra? Lembro. E aí você me ligou porque a gente faz parte de um grupo de empresários. Eu falei, não, acho que você está me confundindo, mas vamos marcar um almoço. E aí a gente foi almoçar e a gente se conectou de uma forma muito boa. Muito boa. Então, Inclusive, muito nossa obrigado. primeira conexão foi num treinamento para empresários, lembra? Lá na Exatamente. FGV. Exatamente, foi isso. Então, é muito prazeroso para mim estar aqui com você hoje falando de vendas, falando de algo que eu gosto tanto, que é ajudar as pessoas a venderem mais. E eu acho muito especial ser o primeiro a falar sobre vendas, porque eu estou falando de algo que impulsiona o negócio, que é o coração da empresa, é a venda. Junto com o financeiro ali para gerenciar o negócio, se não tiver venda, se não tiver dinheiro entrando, Se não tiver venda, não tem não tem financeiro. financeiro, exatamente. É Então, verdade. através da venda, você faz com que esse coração bombeie sangue pelo corpo. Muito Cara, obrigado. maravilha. Leandro, e assim, eu toda vida, desde sempre, eu achei um gargalo muito forte meu, vendas. E hoje eu estou cercado por grandes vendedores. E eu tenho, cada dia que passa, melhorado isso. Como que você, que é um cara extremamente profissional, dá para ver na sua postura, questão de organização, como que você adentrou esse mercado de vendas? Você vem do mundo corporativo, né? Sim, vim do mundo corporativo. Eu trabalho há 20 anos com vendas. Meu primeiro emprego foi como vendedor. Em 2005, eu trabalhei numa distribuidora de tintas. E lá eu atendia lojistas do estado de Goiás, materiais de construção, lojas de tinta, vendendo tinta de uma determinada marca. Pode falar marcas aqui? Pode falar marca. Eu era Vai que eles patrocinam a gente. Exatamente, eu era consultor de vendas da Suvinil. Souvenir, patrocina nós, hein? Souvenir, exatamente. Então lá eu vendia não só tinta, mas os complementos para pintura. Rolo, lixa, fita, então tudo que é preciso para fazer uma boa pintura. E essa empresa, eu fiquei 2 anos e meio nela. E isso me ajudou já a desenvolver esse primeiro contato por telefone. Na época, 2005, a gente trabalhava com fax. Eu ligava para o lojista, pedia o sinal de fax para passar a campanha da semana da distribuidora. Então, esses 2 anos que eu fiquei nessa empresa já me deu um gás ou um impulsionamento muito grande em relação a vendas. Eu percebi que eu era bom, eu tinha 17 anos de idade. Eu percebi que eu tinha uma carteira de clientes onde os clientes eles preferiam fechar comigo por telefone do que fechar com um representante comercial presente ali na loja dele. Então eu já percebi, cara, eu consigo criar conexão com as pessoas. De lá fui para a área bancária, eu fazia economia na época, eu sou graduado em economia, e na época eu recebi a oportunidade de ser estagiário no Banco Real. Banco Verde, o Banco da Sustentabilidade. Depois esse banco mudou de bandeira, foi para o Banco Santander,
E eu fiquei 6 anos nessa instituição bancária. E ali a gente aprende a vender todo tipo de produto, serviço bancário. Investimento, conta corrente, cartão de crédito, consórcio, seguro. Então, todos os produtos bancários contemplam ali dentro de uma carteira de um gerente de relacionamento. De lá, fui para a área educacional, como você mencionou, fiquei 10 anos na educação e aí eu realmente encontrei um propósito. Eu vi que vender educação era algo que eu podia contribuir com as pessoas. Então, aquele feedback que eu recebia de alunos que me ligavam, nossa, muito obrigado por ter me ligado, por ter falado sobre essa pós-graduação, porque isso está mudando a minha vida ou mudou a minha vida. Então, eu percebi que eu vendia um produto muito positivo para as pessoas, que era vender educação. Mas, como todo serviço, a gente precisa saber vender através de conexão e despertar no outro a necessidade daquele produto, certo? Certo. Então, assim começou a minha carreira. Há 20 anos atrás, passei por algumas segmentações de negócio, e hoje atuo como empresário, ajudando as pessoas com treinamentos e também sou corretor de seguros. Então eu continuo fazendo parte de uma operação de venda. O que é fantástico, porque é seu domínio, né? Sim. E, cara, você falou um negócio interessante aí, que é sobre ligação telefônica. Sim. Agora vamos para a prática, porque o Hub não tem aulinha, é prática mesmo na veia. A gente ouve falar muito no mercado que ligação ficou incômodo. Acho que pela quantidade de ferramentas de tecnologia que a gente tem WhatsApp, a gente tem Telegram, a gente tem o direct do Instagram que vem se tornando muito forte como um método de comunicação formal, tá? Exato. Tipo, as pessoas hoje, eu tenho pessoas do meu convívio que a gente fala muito mais pelo direct do Instagram, às vezes, do que pelo WhatsApp. Comenta ali uma postagem, dali você engata uma conversa e vai, entendeu? Exato. Enfim, as pessoas têm falado que ligação incomoda. Por exemplo, outro dia um cara foi fazer uma reunião comigo e a gente criou tanto um estigma, né? E ele falou assim, não, vamos fazer a reunião por chamada de vídeo? Pô, cara, chamada de vídeo eu ligo pra minha esposa, pra minha mãe, é meio interpessoal demais, vamos fazer um meet, né? Sim. E a ligação acabou que ela se tornou mais isso. Pô, quem vai me ligar? É o cara que é mais íntimo. E a gente estava aqui antes do podcast começar falando sobre esse assunto. Eu quero saber a sua opinião. A ligação, ela realmente morreu como forma de contato, como forma de conversa com o marketing? Ou você acredita que tem um perfil para isso? Porque as pessoas realmente não estão gostando mais de atender ligação e muito por culpa das empresas de telefonia. Exato. Cara, quem hoje não recebe 3, 4 ligações por dia de telefonia? Exatamente. Entendeu? E a gente que é empresário, a gente recebe ainda muito mais do que isso. Muito mais. Outro dia saiu uma matéria no jornal a respeito da quantidade de ligações que as pessoas recebem no dia. É uma quantidade absurda. Então o que acontece? O telefone ele deixou de ser telefone. Ele passou a ser uma ferramenta que você tem um mundo nas suas mãos, onde você tem conexões ali com pessoas e que você pode ter todo tipo de conhecimento através do seu celular. Só que as pessoas elas estão cansadas da quantidade de ligações em relação a empresas de telefonia ou a empresas de outras tecnologias para vender algum produto ou serviço. E muitas vezes essas ligações você atende o telefone e simplesmente desliga, não fala nada. Ou seja, são pessoas ou empresas que estão ligando para validar que existe uma outra pessoa ali do outro lado da linha para vender, de repente, seu contato para uma outra empresa. Só que hoje, nos aparelhos modernos, você consegue silenciar números que você não conhece. Você consegue silenciar chamadores desconhecidos. Então, o telefone, ele começou a ter uma crença na nossa cabeça de que você liga e incomoda a pessoa. Mas quem trabalha com vendas... Isso não existe? Isso não é que existe o incômodo, existe a interrupção. Eu acredito que quando eu te ligo para tentar marcar uma reunião com você, para te oferecer algum produto ou uma solução minha, eu estou te interrompendo, de certa forma, certo? De certa você forma, sim. Você está ali no seu trabalho, você está ali fazendo alguma outra atividade, mas eu estou te interrompendo. As pessoas que trabalham com vendas, elas precisam tirar essa crença da cabeça de que eu estou incomodando. Sim, existe uma interrupção, mas eu parto do princípio de que se você atender o telefone é porque você pode falar naquele momento. Só que as pessoas elas gostam de comprar por 2 motivos, ou pelo prazer ou pela necessidade. Quando do outro lado da linha o seu cliente identifica que você é um perfil vendedor, uma pessoa que está querendo vender, a gente gosta de comprar pelos nossos motivos e não pelos motivos do vendedor. A gente gosta de comprar, mas a gente não gosta que venda para nós. Então, por isso que muitas vezes eu coloco uma desculpa. Eu não posso falar agora, eu estou numa reunião, você pode me ligar depois. E aí eu procrastino essa decisão. Principalmente quando envolve a venda de um serviço que tende a ser uma necessidade. Ou seja, eu preciso comprar aquilo porque eu preciso resolver uma necessidade. Então, o que eu faço? Eu procrastino essa decisão. Por quê? Porque se eu tomo essa decisão agora, isso me demanda energia.
e a gente é feito para poupar energia. Então, eu não quero gastar energia, eu quero poupar essa energia. Então, aonde a gente precisa mudar a nossa mentalidade? De que você está ligando para incomodar? Não, você está ligando, sim, você vai interromper essa pessoa, mas se essa pessoa te atendeu é porque ela pode falar. Se um lead chegou na sua empresa, se o contato chegou, é porque em algum momento essa pessoa viu uma campanha e se interessou pelo seu produto e pelo seu serviço. E ela deixou um contato. Então, a gente não pode entrar com esse sentimento, porque se você entra com esse sentimento de derrota, você já trabalha na sua cabeça a sua baixa confiança. E nós temos um radar muito ligado em nós, que é um neurônio chamado neurônio espelho, que identifica pessoas sem confiança. E se você vai com muita falta de confiança, o cliente ele vai perceber isso em você. Mesmo que inconsciente. Mesmo que inconsciente. E a gente gosta de fazer negócios com pessoas confiantes. Então, se eu percebo em você uma insegurança, eu prefiro falar com outra pessoa que tem confiança, que sabe daquilo que está falando, ou sabe vender aquilo que precisa ser vendido. Então eu acredito muito nisso. Então a gente precisa tirar essa crença e essa mentalidade. Eu não estou incomodando, eu estou oferecendo uma solução. Por quê? Eu tenho um produto ou um serviço que é uma solução para você. Que vai ser uma solução prazerosa, vai depender do seu contexto de serviço ou produto, ou não. Ou uma solução que vai sanar uma dor ou uma necessidade. E a gente precisa ter isso muito claro. Sim, e eu vou te falar mais. Eu costumo falar algo, eu acho que eu já até falei para você disso, que as pessoas acham que rede social é de graça. Você tá ali, você não paga nada para usar o Instagram, para não usar o Facebook, para usar o WhatsApp, as pessoas pensam que é de graça, mas não é. O Instagram, o Facebook, o Google, ele tá pegando seus dados e comercializando esses dados. Ou Exato. seja, só existe dois tipos de profissionais nas redes sociais. Ou o cara que é anunciante, ou o cara que é produto. Eu sou anunciante, eu não sou o produto. Exato. Então, quando eu sou anunciante, eu estou comprando o produto. Que produto é esse? Dados dos usuários do Instagram. Ou seja, se eu estou te ligando, se eu estou te mandando uma mensagem, se eu estou falando alguma coisa para você, eu não estou te pedindo um favor. Eu comprei os seus dados. Apaga a sua rede social, pô. Porque se você clicou no meu anúncio, você me oportunizou ter você dentro da minha base de leads. E não foi de graça, foi comprado. Foi comprado. Hoje o meu custo por lead está algo em torno de R$7, R$8. Custo por lead, né? Não por venda, mas por lead. Sim. Quer dizer, eu paguei R$7 para entrar em contato contigo, então eu vou entrar. Então, Exato. assim, eu acho que o vendedor tem que ter essa cabeça também. Claro que você não vai falar com essa arrogância com o cliente, mas tá muito chato essa parte do telefone aí, mas os leads estão sendo comprados, né, cara? Quando você compra, você tem direito de usar aquilo que você comprou. E agora eu quero te trazer para uma seara parecida com o que a gente falou, mas vindo para o lado prático. A gente ouve muito as empresas de marketing culparem o comercial, e a gente ouve o comercial culpar a empresa de marketing, e o dono da empresa falando que a empresa de marketing não funciona, mas no fim é um monte de desorganização dos dois lados. Esquecendo a área de marketing, que a sua expertise é venda, eu quero trabalhar em cima de venda com você aqui. Cara, imagina que eu tenho uma empresa que está chegando ali uma quantidade X de leads. Esses leads não estão convertendo. Esses leads, eles chegam, conversam e morrem ali em alguma fase do processo comercial. Eu quero que você fale agora diretamente para o empresário, porque esse é um problema de 99% dos empresários que estão fazendo marketing. Você teria como citar 2 ou 3 dicas importantes? Na verdade, quem dá dica não sabe o que está falando, então, e quem me ensinou isso foi você. Eu não dou dica, eu ensino, eu dou mentoria, eu dou um conselho. Você poderia dar 2 ou 3 conselhos para o empresário para que ele possa identificar onde está esse gargalo, se o gargalo está no atendimento, sim ou não, ou ele tem que fazer um NPS. O que esse empresário que se vê nesse cenário hoje, onde ele já gastou muito com marketing, não vê resultado, e ele está a ponto de desistir, se já não desistiu, mas ele precisa dessa solução. Se você hoje for entrar na mentoria do empresário desse, ele fala, cara, eu te pago por 3 conselhos que você vai me dar aqui. Quanto você cobra? Aí você cobra, o cara te paga por esses 3 conselhos. Que conselhos seriam esses para o cara identificar se o erro está no atendimento, está no marketing, para ele conseguir identificar esses gargalos? Vamos lá. Essa é uma questão muito boa. Por quê? Comercial e marketing, eles precisam andar de mãos dadas. Se eu não tenho um comercial e um marketing muito forte que se apoiam mutuamente, ou seja, eles estão trabalhando um pelo outro, a gente sempre vai ter uma justificativa de ambas as partes. Ou o lead é frio e desqualificado, ou é a equipe de vendas que não trabalha com o atendimento correto e não está fazendo o processo de consultoria. A gente precisa fazer um diagnóstico profundo para entender aonde é que está o gargalo ou a dificuldade. Se está chegando lead, talvez a minha campanha está sendo atendida. Eu estou conseguindo fazer com que as pessoas se convertam em lead. Mesmo que qualificados ou não. Mesmo que qualificados ou não.
O profissional de vendas, a pessoa que vai atender e ligar para essa pessoa e entrar em contato com essa pessoa, precisa entender que existe um negócio chamado funil de prospecção ou funil de vendas. Quando esse lead ele entra lá na boca do funil, ele está entrando num campo de prospecção. Então, a qualquer momento, esse lead ele pode sair convertido ou não. Eu vou trabalhar em cima de uma consultoria para que ele saia convertido. Aonde é que está o problema ou a dificuldade do profissional de vendas? Entender que se chegou o lead é porque ele vai comprar. E não, às vezes ele ficou interessado, mas ele não entendeu ainda a real necessidade dele. Onde entra o comercial? Desde o início da prospecção. Quando eu pego o telefone e entro em contato com essa pessoa, quando eu mando uma mensagem, o cliente que está do outro lado, ele precisa entender que existe uma pessoa ali do outro lado. Ele tem que entender que tem uma humanização nesse atendimento. Por que você comentou que as pessoas elas gostam muito de interagir pelo Instagram? Ou até mesmo elas atendem a sua ligação no WhatsApp, porque aparece a sua foto, porque ela está vendo que existe uma pessoa real ali. Então a ligação por WhatsApp ela é melhor do que a ligação normal? Quando eu não consigo falar pelo telefone convencional, eu ligo pelo WhatsApp e muitas vezes essa pessoa me atende. Porque ela entende que, opa, peraí, se alguém está me ligando é porque existe uma pessoa ali que precisa falar comigo. Não é um atendimento automático, não é um robô que está me ligando para me fazer uma oferta desnecessária. Então eu entro em contato pelo WhatsApp através de ligação. Aonde o comercial ele precisa entender? Primeiro ponto, você pediu 3, né? Ser persistente. A gente precisa ter persistência. E persistência é diferente de insistência. A insistência é, eu ligo e ninguém me atende, eu ligo e ninguém me atende, eu ligo e ninguém me atende. Então o primeiro diagnóstico que o empresário tem que fazer é dar uma analisada geral em todas as conversas para entender o tempo de resposta. Eu preciso entender tempo de resposta, eu preciso entender qualidade da resposta e eu preciso entender se tem velocidade e se esse profissional de vendas ele está sendo persistente. O que é a persistência? É eu tentar outros caminhos para atingir o objetivo. A insistência é eu tento o mesmo caminho para atingir o objetivo e isso não está me dando resultado. Ou seja, eu só ligo no telefone convencional. Eu já mandei uma mensagem, eu já liguei pelo WhatsApp. Eu fiz um vídeo. Eu já aqueci esse contato, eu adicionei ele no Instagram. Eu estou tentando mostrar para ele que existe uma pessoa do outro lado precisando falar com ele. E para isso existe um negócio chamado fluxo de cadência. Então, dentro do fluxo de cadência, uma vez que esse lead chegou, ele já entrou dentro da prospecção. A gente tem que entender o seguinte, cada departamento da empresa tem sua meta. A meta do marketing é te entregar contatos. A meta do comercial é converter esses contatos. E aí é onde que eu entro e onde eu entendo a principal dificuldade das empresas, dos empresários ou das equipes de vendas. Falta de preparo. Então, primeiro, persistência. Segundo, treinamento. Precisa treinar. O vendedor, ele precisa estudar. Ele precisa entender que vendas é uma ciência. É uma ciência que deriva do marketing. Então, vender é uma ciência. Então, a venda é derivada do marketing. A gestão comercial, ela vem do marketing, que é uma ciência. Então, eu preciso entender o seguinte, eu preciso entender de marketing e eu preciso entender de pessoas. Porque uma vez que eu estou falando com você e te vendendo alguma coisa, eu preciso entender de gente. Aí eu preciso entender que existe técnica para fazer pergunta, técnica para entrar em contato por telefone. Eu preciso ter energia para falar com essa pessoa. Não adianta eu ligar com energia baixa, com falta de confiança. Essa pessoa do outro lado ela não vai querer falar comigo. Eu preciso entrar em contato com essa pessoa achando que eu já conheço essa pessoa há muito tempo. Tudo bem, Thales? Quem fala com você é o Leandro. Thales, você ainda não me conhece. Eu estou te atrapalhando? A gente precisa aprender a modular a voz. Para a pessoa falar assim, opa, Leandro, parece que me conhece. Deixa eu tentar falar com essa pessoa. Gostei, achei agradável. Thales, você ainda não me conhece, mas olha só, eu sou aqui da empresa tal, entro em contato com você porque você demonstrou interesse em conhecer melhor os nossos produtos. Quero te falar rapidinho a respeito do que a gente tem para te oferecer. Então precisa treinar. Precisa ter conhecimento de vendas, de venda consultiva, seguindo o script da maneira correta. E quando a gente fala de seguir script, Thales, não é uma coisa engessada. Eu não preciso ter um papel na minha frente para eu ficar lendo as coisas ou as perguntas como se fosse uma sessão entrevista e o meu cliente achar que está sendo artificial. Seguir o script é eu passar por todas as etapas do funil de vendas até a conversão. Então, persistência, treinamento e, por fim, resiliência emocional. Porque o profissional de vendas ele vai passar por dificuldades emocionais no processo da venda. É o cliente que não vai te responder. Às vezes o seu salário depende dessa venda, dessa comissão que vai entrar. É o não que você vai ouvir, faz parte ou não. Eu vou trabalhar para que esse não ele seja minimizado e para que eu tenha o máximo de sim. E para isso existe técnica, só que eu tenho que conhecer e estudar. Tem um
Um guru das vendas que eu gosto muito, que é o Thiago Concer, ele diz o seguinte: me apresenta um vendedor que estudou tão quanto um médico que eu te apresento um milionário. Então, muitas vezes, o vendedor ele não quer estudar. Ele quer ficar na zona de conforto. A gente chama isso de, o lead caiu no colo, eu quero vender. Não, o lead caiu no meu colo, ele chegou para mim, eu preciso agora estudar e fazer a minha parte. Assim como um profissional, um médico, um engenheiro que estuda bastante para entregar as melhores soluções. Eu estou aqui para te apresentar o que eu defendo, o que eu vendo, para te entregar a solução. Só que a gente tem que estudar. E tem que ter resiliência emocional para isso, durante o processo da venda consultiva. Cara, isso é muito bacana. E aí eu quero já partir para uma pergunta que nem é uma pergunta, mas um questionamento para a gente aprofundar mais em cima desse tema. Hoje o que a gente nota é que as pessoas acham que por ter um chat GPT na mão, elas se tornaram os novos Albert Einstein. Elas se tornaram os novos Galileu Galilei. E não é, entendeu? Então, assim, as pessoas acham que um chat GPT com plano pago ali do lado vai transformar o seu negócio numa máquina de imprimir dinheiro. Isso não vai acontecer, entendeu? Então, o que a gente vê hoje? A gente vê o vendedor, vai lá e pega uma resposta, me dá mais que seja conversacional, quero que essa resposta seja isso, seja aquilo. Aí ele vê uma puta resposta que ele gosta, ele vai e manda para 100 pessoas e isso não funciona. O que você acha desse caminho que o setor de vendas está levando, que é tipo meio que, a gente está ouvindo falar agora em... Pô, cara, eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso e eu quero a sua opinião. As pessoas estão criando agentes de inteligência artificial que respondem como humanos, manda áudio, manda escrito, manda texto, identifica a pergunta de uma forma humanizada. Eu falei, eu só acredito nisso se eu colocar um puta de um vendedor aqui e a inteligência artificial aqui e eles responderem do mesmo jeito. O que eu acho que o vendedor nunca vai ser substituído, né? Não. Então, assim, criou-se também um processo de escravização da autonomia do vendedor ali. Ele sempre está ligado a um script qualquer, que foi desenvolvido no chat GPT, talvez por uma pessoa que nem é capacitada para desenvolver isso. O que você acha desse novo cenário que a gente está achando aí? Vamos lá. Uma coisa que a gente não pode negar ou a gente não pode fechar os olhos é que a inteligência artificial ela vai deixar de existir. Pelo contrário, ela vai continuar existindo e ela vai continuar aqui para nos apoiar. Algo que a gente tem que trabalhar dentro de nós para que a gente não tenda a entrar numa zona de conforto achando que a inteligência artificial vai resolver a sua vida é você não desenvolver o seu senso de critério ou a sua criticidade. A inteligência artificial ela está aqui para nos ajudar, mas se eu não tiver critério para pegar essas informações e usar elas da melhor forma possível, dificilmente eu vou ter um processo de venda consultiva bem construído. A inteligência artificial ela pode te ajudar a trazer volume de pessoas para que você faça a negociação e feche, que é o closer, né? Eu vejo muitas empresas substituindo SDRs, ou seja, aquela pessoa que faz o primeiro contato, que é o mais operacional, para marcar uma reunião. Mas e o closer? A inteligência artificial vai fechar o negócio? Não vai. Por quê? Porque pessoas fazem negócio com pessoas. Por trás do Thales, aliás, por trás do Hub Business, existe na frente da sua empresa o Thales, que é a pessoa física. Então, quando eu faço um negócio com alguém, eu faço um negócio primeiro com a pessoa física. E para isso exige eu construir confiança com você. Eu gostei do Thales, ele me mostra que tem valores, ele é um cara honesto, então para isso eu vou contratar a empresa dele. Então a minha pessoa física vai se conectar com a sua pessoa física para que as nossas pessoas jurídicas façam negócio juntos, entende? Então essa confiança, essa intuição é algo que é só do ser humano. Então não adianta nada eu colocar tudo de uma maneira automatizada se eu não tiver esse feeling do ser humano. Não adianta nada eu fazer um processo seletivo onde a inteligência artificial vai me trazer os melhores candidatos, se na hora de se no primeiro dia quando você vai começar a trabalhar e eu não te entrevistei antes, eu não senti confiança com você. Ou seja, eu não tive conexão, o meu neurônio espelho não se espelhou no seu, então provavelmente essa relação ela não vai durar muito tempo. Então isso acontece também nas vendas. A inteligência artificial nos ajuda, mas a gente não pode deixar, por outro lado, o entendimento aprofundado da gente entender sobre gente e sobre processo de vendas e negociação. Eu acredito nisso. A gente pode utilizar a inteligência artificial, mas sem deixar de lado o nosso critério, a nossa intuição e a confiança que realmente vai fazer o negócio ser fechado. Cara, isso aí foi fantástico, porque é realmente o que eu acredito. Eu acho que ela vem como um extensor do seu braço, mas ela não vai substituir o seu braço conectado ao corpo, ela vai levar o seu braço mais longe, mas também você tem que dar conta de suportar o peso daquilo que você vem pegar. Mas assim, já partindo para finalmente, esse aqui é um projeto de um podcast que está começando,
com a nova temporada. Então nós vamos ter agora nesse início episódios mais curtos, mas porque também eu quero apresentar para vocês os mentores do Hub. Leandro, eu acho que o que você trouxe aqui hoje, a baila, realmente corrobora com tudo que o Hub tem. Não teve uma palavra que você falou aqui que não seja prática. Que o empresário que está assistindo esse episódio aqui, ele vai poder ir lá pegar as 3 dicas, ele vai poder ir lá entender de análise de atendimento, entender um pouco de fluxo de cadência. E, assim, eu gostaria muito que a gente ficasse aqui mais uma hora para você explicar tudo isso, mas eu quero que você venha para o Hub nos dias 13 e 14 de junho, porque essa fera vai palestrar no sábado às 13 horas. Ensinando tudo isso que ele falou, só que detalhadamente, com prática envolvida o tempo inteiro. Cara, você é um cara que você veio fazer esse projeto do Hub. Eu acho que você foi uma das primeiras pessoas que eu convidei, uma das últimas que fechou mesmo. A gente ficou ali num processo de negociação de agenda, mas você já estava dentro do projeto, só não estava ainda formalizado. Eu acho que você gostou muito do objetivo do Hub, do que ele tem para entregar. Fala um pouco sobre o que você vai entregar lá nos dias 13 e 14, porque eu acho que você é um dos pontos altos do evento. Porque quando você fala de venda, você fala de melhorar a vida das pessoas. E quando eu tenho mentores como você lá dentro, eu tenho muito orgulho desse movimento que a gente está criando junto, tá, cara? Thales, eu que te agradeço pela oportunidade. Já te falei que levar conhecimento para as pessoas faz parte de um propósito de vida meu. Eu adoro fazer isso. Eu estou muito feliz e animado em poder ajudar as pessoas. E a desmistificar alguns conceitos que a gente tem, principalmente empresários. Eu gosto da parte técnica, eu gosto do projeto, mas eu não gosto de vender. Eu não consigo vender. Vender não é para mim. A gente precisa, primeiro, mudar a nossa conversa interna. Eu preciso entender que eu posso vender. Se eu treinar, se eu desenvolver as minhas habilidades. Pode ser que tenham pessoas que vai desenvolver isso com mais facilidade. Outras precisam de um pouco mais de tempo, de conhecimento, de aprofundamento, mas todos podem ser excelentes vendedores. Eu costumo dizer o seguinte, o médico que sabe vender, ele ganha mais dinheiro. O engenheiro que sabe vender, ele ganha mais dinheiro. Então todos nós podemos desenvolver as nossas habilidades e é isso que eu vou ensinar lá dentro do projeto. Então é o como fazer. O lead chegou, e agora, como atendo essa pessoa? O que eu falo para essa pessoa? Como que eu desenvolvo ali o perfil, ou o script, ou o fluxo de cadência para que esse lead que apareceu, que chegou, seja convertido? Ou não, às vezes não é o lead, mas eu tenho uma lista de empresas que eu posso oferecer o meu trabalho. Como fazer isso? De que maneira? Usando a comunicação correta, usando clareza nas informações, usando a minha imagem também para vender. Então é o como. É como você criar conexão imediato para que as pessoas elas confiem em você a ponto de te contratar, a ponto de comprar seu produto e serviço. Então eu acredito que vai ser isso. É ensinar as pessoas como levar cada lead ali até o funil de vendas final para que esse lead seja convertido em negócio, em dinheiro. Pô, que fantástico. Ó, tenho certeza absoluta que essa parceria vai agregar muito valor para eu ganhar mais dinheiro também, porque conviver com esse cara, respirar o mesmo ar que ele, é sinal de vender mais. Leandro, eu quero só antes da gente finalizar, que você olhe para aquela câmera, dê uma mensagem para todos os nossos seguidores, fala de você, dá uma mensagem para os seguidores do que eles vão encontrar no Hub e fala seu Instagram também, que eu quero que a galera te siga. Vamos lá. Sou Leandro Moura, tenho 20 anos de experiência na área de vendas, já trabalhei no varejo, já trabalhei com serviços. E nesse período todo, o que eu aprendi? Que a gente vende aquilo que a gente acredita. E eu tenho um lema na minha vida, que é uma frase que eu gosto muito do Chico Xavier, que diz o seguinte: aos outros eu dou o direito delas serem o que são, a mim o dever de ser cada dia melhor. Quando você investe em educação, quando você investe em conhecimento, ninguém vai te tirar isso. Esse é um retorno que volta para você próprio, para o seu negócio. Então, talvez, os empresários eles estão com tantas dificuldades em fazer com que os negócios escalem por falta de conhecimento. E eu costumo dizer que o conhecimento é a arma que a gente tem contra o medo. Então, se você tem medo de dar o próximo passo, com conhecimento você consegue dar o próximo passo. Então, venha para o Hub nos dias 13 e 14, eu serei um dos mentores, um grupo maravilhoso que vai estar ali presente para ajudar você a escalar seu negócio, a escalar suas vendas. E eu quero contribuir com você da melhor forma possível. Cara, agora eu sou obrigado para finalizar esse episódio a falar uma frase do nosso querido embaixador. Que pancada, bebê! Cara, foi um episódio incrível. O primeiro, já desse nível aqui, você aumenta muito mais a responsabilidade para os outros. Quero aqui te agradecer com muita honra. Você estar aqui com a gente.
Eu quero que você sente nessa cadeira por outras vezes para que você possa tirar dessa sua cachola genial mais informações, ajudar mais os empresários, porque no fim, cara, esse é o nosso objetivo. Exato. Ah, estamos aqui para vender mentoria. Cara, a gente vai vender a nossa mentoria, a gente vai vender o nosso curso, a gente vai fazer o nosso movimento acontecer, mas no fim, quanto maior a quantidade de pessoas que a gente ajudar, melhor para nós. Para você que assistiu o episódio até o final, eu quero agradecer a sua preferência e a sua audiência, dizer que esse projeto ele vem para ser um projeto prático. Todo mundo que sentar aqui vai entregar algo prático para você. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Quero só usar um minuto final para fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. Então, quero aqui agradecer a Sucos Nutifruit, que é uma patrocinadora do Hub. Quero agradecer aqui a Porto Social Media, que é uma empresa que faz o social media do nosso negócio, que é uma empresa que vem realmente sendo um destaque. Eu quero agradecer aqui a Sob Studios. Cara, isso aqui, tudo que vocês estão vendo é objeto da criação de um cara e de uma equipe que trabalha muito para entregar o melhor. Então essa qualidade de câmera, de cenário que vocês estão vendo aqui é a Sob Studios. Se você quer aumentar o seu engajamento, aumentar o seu posicionamento e fazer com que as pessoas entendam a sua mensagem de forma clara e direcionada, o seu lugar é aqui na Sob. Leandro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos. Até o próximo episódio. Obrigado, Thales.